que talvez a gente não saiba sobre mim. Antes de eu chegar onde eu tô, eu já me senti estagnado na carreira. E, sabe, trabalhando duro, se esforçando, e talvez até mais do que a média das pessoas que trabalham com você. E eu tava aguardando aquele reconhecimento, que pro meu contexto era minha promoção, primeiro cargo de gestão. E ele não vinha. Hoje eu atuo como Delivery Manager na Radix, empresa que eu levo muito no coração. E tenho algumas pessoas sobre minha liderança, mas é verdade que nem sempre começou assim. E hoje eu atuo com tecnologias de pontas, IA, visão computacional, lideranças de times globais, sejam em contratos lump sum ou seja em squad, realmente pouco importa. Mas essa jornada começou lá atrás, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer pessoa que você olhe hoje e seja uma referência para você que está assistindo isso aqui, ela já começou gente como a gente. E mais importante, era o primeiro passo. E meus passos lá atrás foram ser mestre e bacharel em engenharia de produção, queridíssimo Cefet aqui do Rio de Janeiro. E eu também fui sempre me dedicando. E sim, eu estudei com talvez as maiores referências em gestão de projetos e agilidade do país. E talvez com quem eu não tenha estudado, talvez eu participei pelo menos de um almoço, de um encontro, de um cafezinho. Alguém fala assim, pô, mas você vai falar que conversou com fulano, cafezinho, isso gerou alguma coisa? Ah, sim. Se num cafezinho ele respondeu uma pergunta, que eu tinha uma dor, que me destravou e me levou para um próximo passo, sim, uma sacada paga. E eu vim atuando em diversos segmentos, financeiro, petróleo e gás, tecnologia, puro, vamos dizer assim. E eu sempre fui sendo um cara pragmático. Eu sempre fui conectando coisas que faziam sentido. E eu sempre queria entregar mais, gerar mais valor. E eu fui percebendo que eu estava me dedicando muito mais do que a média. Isso trouxe coisas positivas e coisas negativas. Algumas pessoas me falaram na época que eu queria aparecer, que tá muito afobado. E eu ouvi muito isso na minha jornada. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é: se você está ouvindo algo parecido com isso, é um grande sinal que você está no caminho certo. Porque se você está fazendo e todo mundo está falando que está fazendo igual a todo mundo, você não vai se destacar. Você vai ser igual à multidão. E eu comecei a fazer justamente em alguns momentos o que todo mundo fazia. Então eu tirei as principais certificações. Para mim, aprender nunca era o suficiente. Então eu tirei, eu lembro que uma empresa, um mapa de carreira de gestão, tinha um PMP. E aí o que eu fui fazer? Vou tirar o PMP. Eu tirei o PMP e adivinha o que aconteceu? Nada. Porque não era o PMP. Mas tinha lá no mapa de carreira, PMP. Tirei depois, quando o Safe Agilista, teve uma época que teve um boom do Safe, acho que muita gente deve lembrar disso. Tirei o Safe Agilista, tirei Management 0 na época que estava bombando, Squads, principalmente pandemia, Problem Solver, CX, CS. E de novo, nada disso realmente era a virada de chave, sabe? Aquele botão que, para quem é gestor e sabe o que eu tô falando, é como interruptor de luz, que você liga e desliga e fica muito claro quando você senta do outro lado da mesa. E além disso, eu continuei na época, antes de ser, cara, me desenvolvendo em mim. Então eu continuei lá, fazendo trabalhos colaborativos para que chamassem a atenção, para que eu me destacasse da multidão. Eu cheguei a escrever 8 livros, sendo 2 deles líderes. Então, eu inclusive tenho quase que como extensão dos meus filhotes. Eu brinco também que são os meus filhos de trabalho, que é o livro sobre transformação digital no Brasil e de experiência do cliente no Brasil. E aí eu já falei para vocês várias coisas, mas de fato, o que realmente importa para o seu primeiro cargo de gestão? Porque se tudo isso que eu te falei não serve de nada, qual que é o valor disso?
eu comecei a aumentar meu network por causa de todos esses eventos voluntários. Então, através disso, eu comecei a fazer palestras. Então, palestrei na Ipiranga, Grupo Carrefour, Banco Pan, Icatu Seguros. Mas o que realmente disso tudo me conquista não é o que eu conquistei, porque o dinheiro, o cargo, ele muda muito de mão. Você está, você não é. Mas o que me conquista é o que eu posso, de fato, ajudar outras pessoas. E desde 2019 eu tô nesse ambiente de mentoria, mas eu fui percebendo que você tá numa ambiência certa, ela é mais importante do que o seu propósito. E nisso, eu tava fazendo a mentoria para pessoas que não dão valor à mentoria. E olha que louco, o mentor definitivamente ele é o prêmio. Se você não entendeu isso ainda, me acompanha aqui ao longo da jornada, talvez fique mais claro. E naquele momento, você tinha mentores que eram referências em um nicho, dispostos a te ajudar de forma gratuita e você simplesmente não comparecia no evento. E hoje eu percebi que nem todo mundo está comprometido com a sua carreira. Que nem todo mundo realmente quer transformação. As pessoas querem que as coisas venham como de forma um estalo, um milagre. Não funciona assim, definitivamente. Mas se você quer realmente se transformar, se você quer sair do operacional e ir para o seu primeiro cargo de gestão, se você sente que você está estagnado na sua carreira, eu quero te falar que talvez o problema não seja a falta de esforço, mas sim a estratégia que você está fazendo que esteja errada. E a pergunta é, se eu pudesse te ajudar a encurtar esse caminho, faria sentido isso para você? Então, queria te falar para você acompanhar aqui as mentorias, os conteúdos e talvez poucos de vocês vão se inscrever na mentoria, porque de fato a mentoria é para poucos. E eu quero dizer que tá tudo bem. Continua seguindo os conteúdos gratuitos que já vai ter valor para você. Mas se você quer o seu primeiro cargo, se você quer encurtar isso, definitivamente é muito mais fácil do lado de dentro do que do lado de fora. Te espero na mentoria, do lado de dentro. Vem.